Vamos falar um pouquinho sobre duas protozooses diferentes que afetam órgãos diferentes. Vamos só lembrar o que é uma protozoose, né? Uma protozoose é uma doença causada por um protozoário. Sendo assim, o protozoário, ao entrar no corpo humano, ele pode afetar aí partes diferentes, né? Dependendo do tipo de protozoário, e nos causar doenças. Então, vamos falar sobre duas hoje. Uma delas chama-se triconomíase e ela é causada pelo protozoário de nome científico Trichomonas vaginalis. O nome dele já identifica aí mais ou menos, né, qual parte do corpo ele vai afetar. Bom, essa doença afeta principalmente o sistema urinário. No caso das mulheres, vai afetar a uretra, né, que é o canal onde sai o xixi da bexiga até a parte externa do corpo. E nos homens também vai afetar a uretra. Então não é uma doença específica de mulheres, é uma doença que vai afetar os dois. No caso dos homens, é pouco comum aparecer sintomas, mas podem aparecer afetando principalmente aí a uretra. No caso das mulheres é mais comum, porque além de afetar a uretra, ela pode afetar a vagina por completo. Então não ter só a parte ali, né, da urina fazendo aquela dor, aquele incômodo na pessoa. Pode afetar também a parte inteira do órgão genital feminino. Como que a gente vai entrar em contato com este protozoário? Este protozoário ele é transmitido de pessoa para pessoa através do ato sexual. Então é uma doença sexualmente transmissível. Então o protozoário passa de uma pessoa para outra. Então, como que é a forma de prevenção? Infelizmente, não existe vacina para esse tipo de doença. Então, a única forma de nós prevenirmos essa doença é através do uso do preservativo. Então, é uma das formas, né? Porque a gente não entra em contato de um corpo com outro corpo. Assim, impede, né, aí a passagem deste protozoário de um corpo para outro. Certo? Pode sim levar a complicações, mas geralmente quando a pessoa começa a ter os sintomas, né, ardência urinária e tudo mais, procura o médico e faz o tratamento e tudo fica tranquilo. Agora vamos falar de uma outra doença que é um pouquinho mais complicada, que é chamada de toxoplasmose. Essa doença, apesar de ser pouco falada, ela é muito comum. Ela é uma doença que geralmente a gente associa ao gato, mas o coitado do gato não tem culpa da história, gente. Vamos entender. Olha só, ela é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, por isso o nome da doença, toxoplasmose, certo? Vai afetar algumas partes do corpo. Esse protozoário especificamente, ele gosta dos olhos. Então, o que ele faz? Ele vai até, através da nossa corrente sanguínea, né? Ele vai até os nossos olhos e afeta a nossa retina. O que vai acontecer? Pode levar a pessoa à cegueira ou mesmo à perda do globo ocular, ou seja, perder o olho inteiro. Geralmente, ela afeta um olho só, mas pode acontecer de afetar os dois olhos. Existe tratamento, tá? Para a toxoplasmose. Mas, além dos olhos, este protozoário ele gosta de outras partes do corpo, como por exemplo, o cérebro. Então, ele pode ir até o nosso cérebro, causar convulsões, por exemplo. Pode ir até o nosso coração, causar ali problemas no funcionamento, né, do nosso coração. E se a mulher estiver grávida e ela entrar em contato com o protozoário durante a gravidez, o protozoário vai diretamente ao feto. E daí ele pode gerar problemas. Quais são esses problemas? Má formação. Então ele causa má formação fetal caso a mulher esteja grávida e entre em contato com o protozoário na gravidez. Se a mulher já entrou em contato com esse protozoário, já se tratou, já teve a toxoplasmose, não vai afetar em nada ela ter um bebê. Não afeta em nada. Só afeta se ela entrar em contato com o protozoário, sem nunca ter entrado em contato com ele antes, durante a gravidez. Ok? Algumas pessoas não apresentam nenhum tipo de sintoma. Não apresentam nada. Tem a toxoplasmose, ela passa pelo seu corpo, você nem percebe. Outras pessoas vão ter sintomas. Aí vai depender aí de qual órgão foi afetado. Se afetar o coração é um tipo de sintoma, se afetar os olhos é outro tipo de sintoma. E, de novo, outra doença que não tem nenhum tipo de vacina para prevenção, infelizmente.
Como que a gente vai se prevenir? Evitando o contato com este protozoário. Como? Esse protozoário, ele é um protozoário que ele precisa passar por um animal antes de chegar no corpo humano. Que animal é esse? O coitado do gato. Esse protozoário, ele precisa passar pelo sistema digestório de um gato para que ele modifique a sua estrutura corporal e consiga adentrar ao nosso corpo. Antes disso, a gente pode entrar em contato com ele, mas ele não vai conseguir se fixar em nenhum órgão nosso. Ele não tem essa capacidade antes de passar pelo intestino do gato. Mas como é que ele vai chegar no bendito do intestino do gato? Olha só que protozoário doido. Ele entra dentro da cabeça de um rato. Sim, o rato entrou em contato lá com este protozoário. Esse protozoário, de formato pequeno e estrutura pequena, ele vai até o cérebro de um rato. E ele entra numa estrutura chamada amígdala. A gente tem também essa estrutura e essa estrutura ela é responsável por comandar as ações de medo. Então, o medo é uma forma de prevenção, né, de proteção do nosso corpo. E os animais também têm medo, também sentem medo. E o rato, adivinha só, tem medo do gato. E a amígdala é quem faz com que esse rato tenha o medo do gato. E o protozoário vai exatamente na parte onde faz com que o rato não tenha mais medo. Doido, né? Aí, não tendo mais medo, o que o rato faz? Vai perto do gato, o gato vai lá e come o rato. Comeu o rato, vai passar pelo seu sistema digestório este protozoário. Uma coisinha microscópica, mas que passa por todo esse sistema sem causar, sem causar nada pro gato. O gato não se afeta em nada, porém, ele se transforma lá dentro desse intestino do gato e sai através das fezes. Saiu através das fezes do gato, lá vem a chuva de novo, levou essas fezes junto com a água até uma plantação, por exemplo. Nessa plantação, esses protozoários ficam ali juntinhos com o alimento que chega até a gente e a gente ingere. Então, no nosso corpo, ele entra através da ingestão. Então, a gente precisa tomar água contaminada ou comer algum tipo de comida contaminada. Por isso, a forma melhor de prevenir esse tipo de doença é através da higienização, principalmente dos alimentos, né? Aí, os alimentos que a gente consome in natura, principalmente, certo? Então, a toxoplasmose não tem vacinação, ela tem tratamento, assim como a triconomíase. Então, os dois têm tratamento, porém não tem vacina contra essas doenças. Por isso, a gente tem que estar sempre aí tomando cuidado e evitando, principalmente, né, locais aí com pouca higienização, certo? Então, na aula de hoje, a gente conheceu duas protozooses diferentes e dá uma olhadinha aí como é que tá o seu conhecimento sobre o assunto de protozooses e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!